Você não precisa estar pronto, você precisa estar em movimento. E se eu te disser que para você começar aquela vida dos sonhos, aquele projeto dos sonhos, você não precisa estar pronto, você não precisa de mais conhecimento, você não precisa de mais nenhum curso, você não precisa estudar mais nada, você só tem que dar o primeiro passo, você só tem que entrar em movimento. Muitas vezes a gente fica procrastinando fazer aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, com a desculpa que falta mais um pouco de estudo, um pouco de técnica, um pouco de conhecimento. Só que isso é uma forma do nosso cérebro, da nossa mente, nos proteger para que a gente fique paralisado ali e não entre em movimento. Porque quando a gente entra em movimento, o nosso cérebro vai gastar energia. E com você gastando energia, ele vai ter que trabalhar. Então, é uma forma de proteção essa desculpa de sempre ficar paralisado ali, que eu preciso estudar mais, que eu preciso me dedicar mais, que eu preciso estar pronto para começar, para dar o próximo passo. Só que você não precisa, você só precisa estar em movimento. Porque quando você entra em movimento, mesmo com medo, mesmo com a perna tremendo, com frio na barriga e mesmo errando, você vai aprender e crescer ao longo da jornada. E, à medida que você vai caminhando, vai dando clareza. Por exemplo, imagina você subir uma montanha, uma trilha ou uma serra. Quando você está lá embaixo, você não vê nada, não sabe o que você vai encontrar naquela mata, você não sabe o que tem no topo daquela montanha. Só que à medida que você começa a caminhar, você vai entrando em movimento, a sua visão vai ampliando, a sua experiência vai ampliando e você vai entendendo da situação. Não adianta nada você ficar na montanha, embaixo, pensando como seria lá em cima. Só que quando você chega lá em cima, a sua visão amplia, você vê um horizonte maior. A mesma forma é um prédio. Imagina que você está no primeiro andar de um prédio. Você está no mesmo lugar, só que sua visão é limitada. Quando você sobe para o 27º andar, a sua visão é ampla. Então, à medida que você caminha na jornada, a sua visão amplia. E uma coisa que só estudar, só o conhecimento e não colocar em prática, você vai ficar paralisado e nunca vai viver a experiência e nunca vai aprender de fato, nunca vai transformar aquele conhecimento em sabedoria. Por exemplo, se você quer aprender a nadar, você pode assistir 1 milhão de vídeos de natação, de técnica, como tem que ser o braço, como que tem que virar e respirar. Só que se você não pular na água e praticar, você nunca vai viver a experiência e nunca vai ver a sua dificuldade, onde você está errando para corrigir e acertar. Então, você só aprende a nadar de fato quando você entra dentro da água, enfrenta os seus medos, o medo ali da fobia da água, o medo da profundidade, o medo do cansaço físico. E quando você enfrenta os seus medos e vai se preparando, aula após aula, treino após treino, você vai melhorando ali e corrigindo os erros e crescendo naquela jornada do aprendizado da natação. Assim, se aplica para tudo na nossa vida, seja para correr uma maratona. Para você correr uma maratona, você tem que correr o primeiro quilômetro. Não adianta, você não vai chegar no primeiro dia correndo 42 quilômetros. Você tem que correr o primeiro 100 metros e dar um passo de cada vez e ir se preparando para aquela jornada e vivendo aquele ciclo, aquele período, pagando o preço, sentindo dor, o cansaço físico, para você se desenvolver todas as habilidades e capacidades para você correr aquela maratona. Então, primeiro, entre em movimento, dê o primeiro passo. A partir do momento que você der o primeiro passo, as coisas vão clareando, as dificuldades vão aparecendo e você vai ajustando ao longo da jornada. Mas não fique paralisado, entre em movimento. E à medida que você for entrando em movimento, as coisas vão acontecendo, você vai ajustando a rota, corrigindo os erros e crescendo, sempre sabendo onde quer chegar.
qual é o seu foco, qual é o seu objetivo, mas trilhando a jornada com leveza, com sabedoria e com satisfação. Então, e para você hoje, o que precisa para você entrar em movimento? O que está te impedindo de dar esse próximo passo? Pegue o que está te impedindo, o que está te travando e trabalhe. Enfrente os seus medos com coragem e você dando aquele passo, você vai ver que a jornada vai valer a pena. Mas para a jornada valer a pena, para você correr uma maratona, você tem que dar o primeiro passo. Então, entre em movimento. Forte abraço e até mais.